Pessoal, olá pessoal, vou mostrar um dos vídeos ou uma das entradas que eu executei aqui na semana passada. Primeiro, eu estava a trabalhar nessa estrutura. O preço levou indução aqui, né? Levou indução aqui e depois quando levou indução, aqui tenho a raia. Aqui tenho a raia. Então, quando o preço levou a raia, criou a minor inducement neste ponto aqui. Este ponto aqui é a minha minor inducement, certo? Então, o que acontece? Essa aqui é minor inducement porque aconteceu dentro da estrutura, aconteceu antes de haver a quebra da estrutura, certo? Essa é a minor inducement. Então, significa que a low passa a ser major inducement. Essa low passa a ser major inducement. Então, o preço levou a major inducement, fez sweep neste caso e quebrou a estrutura aqui nesse ponto, formando que é alta. Quebra de estrutura que é um boss, confirmando que o preço ainda está em alta. Então, neste ponto aqui, esse aqui é major inducement. É o último fundo válido ou um válido pullback, né? Após haver a quebra de estrutura. Se fosse que aconteceu um vale de pullback aqui, por exemplo, este que está aqui, é minor inducement, porque aconteceu antes da quebra de estrutura. Então, uma vez que o preço fez um vale de pullback aqui, então significa que já temos a major inducement. Quando é elevado a major inducement, nós confirmamos a nossa high, a swing high neste caso. Então, quais são os nossos pontos de entrada? Primeiro, nossos pontos de entrada são validados com, com o order flow e order block. Nosso order flow, primeiro para conseguirmos extrair o nosso order flow, devemos entender o seguinte. Primeiro, o preço estava em queda no fundo, para vermos o order flow. Por exemplo, aqui houve um vale de pullback. Depois de levar a indução, ou aqui no fundo, nós controlamos a partir daqui do fundo. Então, significa que temos vale de pullback nesta zona que já foi mitigada. Já foi mitigada por quê? Porque o preço, a partir daqui, né, quando estava a descer, criou vale de pullback e depois levou esse último topo para cima. Então, quando o preço regressa, significa que mitiga esse vale de pullback e mitiga essa order flow. Então, a partir daí, nós notamos que o order flow já está mitigado. Então, o nosso order flow passa a ser essa aqui. Passa a ser essa aqui. Então, neste caso, esse order flow é o primeiro order flow que estamos a encontrar dentro do nosso range de alta. O segundo order flow, nós entendemos que o preço, de novo, fez esse vale de pullback daqui até aqui, né? E fez vale de pullback daqui até aqui, fez um impulso, fez vale de pullback daqui até aqui e subiu. E subiu. Se formos a ver, aqui o nosso vale de pullback desse primeiro aqui que aparece aqui já tinha sido mitigado, porque o preço voltou, regressou até dentro desse order flow. Então, nosso outro order flow passa a ser esse aqui. Então, esse também já tinha sido mitigado. Por quê? Porque o preço quebrou e voltou a mitigar. Então, o nosso order flow passa a ser esse aqui. Passa a ser esse aqui. Então,
Esse é o primeiro order flow depois da quebra de estrutura. Então, antes de haver, então nós trabalhamos com dois POIs, com nossos dois pontos de interesse. E são, primeiro, a order flow da zona extrema, que é essa aqui. Essa aqui é a order flow extremo, esse primeiro. Aqui é o da flow extremo. Então, essa aqui é o da flow decisional, certo? Então, nossos order flows são esses dois válidos, certo? Se fosse que o preço quebrou, por exemplo, a partir daqui, quebrou, fez vale de pullback, voltou até aqui em cima, criou um seu vale de pullback e depois levou, significa que todos esses order flows que estão aqui dentro são inválidos. Apenas nossos pontos de interesse são esses que estão dentro do nosso range, dentro dessa quebra de estrutura. O primeiro order flow que nós estamos mitigado, que é order flow extrema e order flow decisional. Ok. As order blocks encontramos também dentro desses order flows válidos. Dentro desses order flows válidos. Por exemplo, nós confirmamos nosso order block. A order block é aquele que levou a vela anterior e que levou a mínima da vela anterior neste caso. Por exemplo, esta vela levou a mínima desta vela aqui. Levou a mínima desta vela aqui, né? E ao mesmo tempo tem imbalance aqui, tem imbalance até aqui, tem imbalance, certo? Então é como nós configuramos o nosso order block. Aqui na zona extrema, nosso order block está onde? Aqui está mitigado em inválido. Por quê? Porque seria este aqui, já está sendo mitigado com o quê? Com essa vela aqui. Tinha sido mitigado com essa vela aqui, essa de alta. Mitigou aqui, logo é inválido. Agora, o order block válido é esse aqui, já. Esse aqui é o order block válido. Então, aqui temos order flow, e aqui embaixo também temos order flow. Aqui temos order block. Então, essa é a nossa estrutura. Ok. Outro critério. Outro critério. Outro critério é eh, outro critério é o último fundo que está perto do último ou do primeiro, neste caso, o último fundo que está perto da order flow ou do order block da zona extrema. Chamamos de engineer liquidity, por exemplo. Este aqui é nosso engineer liquidity. Por quê? Porque está perto desse nosso ponto de interesse, desse order flow. Ok. Se trabalhamos, suponhamos que o order flow já tinha sido mitigado. Então, o último fundo, neste caso, quando já trabalhamos com order block, o último fundo que está perto daquilo ali do nosso order block
é Engineer Liquidity. Este fundo aqui. Este fundo aqui. Fundo por quê? Fundo porque tem um movimento válido, um movimento de pullback, né? Um movimento válido de pullback. Movimento válido de pullback, chamamos de movimento válido de pullback quando o preço, por exemplo, inicia uma vela, vai para cima, né? Depois depois a vela fecha e sai, vale de pullback, confirmamos assim, ok? Ok. Suponhamos que o preço abriu ali, suponhamos que o preço abriu nesta primeira vela. Então, quando outra vela abre, leva a mínima desta última vela aqui ou da vela anterior e depois quebra para cima, significa que esse aqui é um vale de pullback. O preço fez esse movimento aqui e depois subiu. Significa que este é o nosso vale de pullback. Então, todos os vales de pullbacks que estão dentro do nosso range chamamos de order flow. Inducement é o último fundo válido, o último fundo válido que neste caso que é válido de pullback, né? Que acontece depois da quebra de estrutura. É confirmado depois da quebra de estrutura. É ao mesmo tempo quando esse último fundo elevado nos confirma a nossa high, certo? Então, bem aqui, para termos nossas confirmações de entrada, nós nos baseamos nesses pontos aqui, nesses dois pontos aqui. E temos que controlar o nosso range, o nosso movimento de correção. O nosso movimento de correção para haver uma nova quebra de estrutura, temos que validar pelo menos o preço corrigir até nos 0,618 da FIBO ou nos 50% e nos 0,38, nos 0,382. Então, se o preço toca nesses sítios da FIBO, significa que corrigiu no máximo. Se haver uma nova quebra de estrutura, significa que o preço respeitou, né? O preço respeitou, é válido. Ok. Outra coisa, como podemos confirmar nossas entradas? As nossas entradas também, primeiro, temos que confirmar o movimento de pullback que vem até mitigar nosso POI. Tem alguma liquidez? Sim. Por quê? Temos que verificar com a linha de tendência se pelo menos tem um sítio que o nosso preço toca na nossa linha de tendência. Por exemplo, o preço tocou 2 ou 3 vezes. Primeiro, o nosso topo e um outro topo aqui e esse outro topo que está aqui. Tocou uma, duas, três. São 3 sítios e tocou. Então significa que temos liquidez suficiente para a continuação de nossa tendência. Então, essa é a liquidez. Ok. Como é que nós podemos confirmar as nossas entradas? Primeiro, temos que verificar se o RSI
temos que verificar se o nosso RSI está abaixo das linhas de descontos. Por exemplo, o meu RSI aqui no topo do RSI é a zona dos 70. Aqui no meio é a zona dos 50. E aqui embaixo é na zona de 30%. Ok, então nossas vendas são feitas embaixo desses 50%. Nós estamos aqui à procura de venda aqui embaixo desses 50%, certo? Ou aí fica mais melhor, você sabe quando toca nesse ponto aqui dos 30% ou compras melhores no nosso topo de aqui no topo de 70% do nosso RSI. Então, o que nós vamos nos confirmar mais ainda as entradas. Vamos recuar o time frame de 5 minutos, qualquer POI, e recuamos o time frame para 5 minutos para confirmar nossas entradas. Então, nas nossas entradas, nós devemos confirmar com a quebra de estrutura. Primeiro, houve quebra de estrutura, significa que houve alinhamento do fluxo, certo? Essa é a primeira confirmação. Então, na medida que há quebra de estrutura ou último fundo, após a nossa mitigação do nosso POE, o que acontece? O preço tem que retornar até pelo menos nos 50% dessa, onde houve quebra de estrutura, fazer um pullback de até pelo menos 50%, né? 50% ou 0,618 ou 0,382 neste caso. E haver alinhamento do fluxo nos 1 minuto. Nos 1 minuto. Nos 1 minuto. Haver alinhamento do fluxo. Quando o preço retorna, ele também deve criar uma espécie de liquidez, né? De liquidez. Neste caso, de liquidez, né? De liquidez, né? De liquidez. Então, quando o preço quebra, aqui faz alinhamento do fluxo e automaticamente tem que dar gatilho de entrada neste ponto aqui. Neste ponto e o stop loss. O stop loss passa por aqui na low. Na low que fez o quê? Que fez o primeiro alinhamento do fluxo, né? Então, também nesse pullback tem que haver o quê? Liquidez. Tem que haver uma espécie de trending line, onde o preço toca primeiro essa parte, toca essa parte também, toca outros sítios aqui, né? E depois haja alinhamento de fluxo e dá gatilho de entrada bem aqui. Então, quando dá gatilho de entrada, o nosso take é no swing high da estrutura. Nosso take é no swing high da estrutura. É aqui. E também no RSI, quando faz alinhamento de fluxo, por exemplo, nesses 1 minuto, esse último alinhamento de fluxo, temos que ver também com RSI se o preço está embaixo dos 50% da nossa RSI, né? Houve quebra de estrutura, o preço está nessa zona, sim, compramos. Chegou nessa zona aqui, pelo menos. O importante é chegar, pelo menos, nessa zona aqui, né? O movimento de correção tem que chegar nessa zona dos 50% e haver alinhamento de fluxo nos 1 minuto, que é a quebra do último topo nos 1 minuto e dá o gatilho de entrada. O nosso take é na swing higher. Se for a ver, aconteceu a mesma coisa, né? Bem aqui, o preço levou a indução bem nesta zona aqui, né? O preço levou a indução nesta zona e criou liquidez
O topo parece que são topos duplos, estão muito próximos, que é a nossa liquidez, neste caso. Liquidez. Preço fez o quê? Fez sweep dessa low, né? Dessa liquidez, porque aqui depois de levar o nosso take, nós passamos para time frame maior. Então, houve quebra de estrutura e não tivemos confirmação aqui, não tínhamos entrada, gatilho de entrada. Então, o preço trabalhou já nessa high aqui, nessa low aqui. Então, de novo, o preço leva o último fundo, né? Último fundo, que é esse aqui, e confirma a swing high neste ponto. E quando o preço desce, cria liquidez. Toca aqui temos o vale do pullback, só que não tocou, e volta a tocar aqui. E dentro dela temos esse vale de pullback, aqui temos essa liquidez aqui, e não foi levada. Então significa que criou uma espécie de topo duplo, que também é liquidez. Então, na medida que o preço veio, fez alinhamento do fluxo, quando mitigou, fez alinhamento do fluxo, bem aqui, e confirmou nossas entradas neste ponto aqui, né? Nos 1 minuto, né? Nos 1 minuto, nos 1 minuto fez alinhamento do fluxo com um gatilho que deveria aparecer bem aqui, bem aqui. Então, quando chegou aqui, o RSA estava, estava na zona de desconto, estava. Quando mitigou aqui no nosso apoio, estava aqui embaixo, nos 50% do nosso RSA. E fez a quebra de alinhamento do fluxo, né? Time frame de 5 minutos, né? E depois, dentro desse alinhamento do fluxo, nos 1 minuto, nos 1 minutos, nos 1 minuto, fez alinhamento do fluxo, que é a quebra do último topo, né? Nos 1 minuto. E quando fez esse alinhamento do fluxo, o preço, né, chegou abaixo dos 50% do nosso RSI, certo? O preço regressou, o nosso RSI regressou até embaixo, até que foi muito pior, porque muito confirmado, porque tocou, confirmou muito mais ainda, né? Tocou na zona dos 30% da nossa RSI. Tá vendo? Nossa média móvel tocou aqui no zona dos 30. Então, ficou muito forte o nosso sinal e houve o alinhamento do fluxo, onde aqui mesmo poderíamos posicionar com stop loss abaixo desse primeiro alinhamento do fluxo do time frame maior, ou do time frame de 5 minutos, e o nosso take na swing high, que é aqui, é na swing high. Certo? Então, este é o nosso operacional bem detalhado. Espero que todos entendam. Sem mais delongas, para não prolongar mais o vídeo, vou cortar até aqui. Tchau, pessoal. Até mais. Bota um like no vídeo e subscreva no canal para mais informações sobre mercado financeiro ou sobre análise institucional
que é SMC, com o RSI. Fui